Ora, boas a todos e sejam bem-vindos a um novo podcast do Próximo Nível. Este é o terceiro podcast e desta vez não temos cá o Roberto Silva. Volta o Luís Lemos. Não queres dizer nada às pessoas? Quero, peço desculpa. Volta o Alexandre Barbosa. Hello. E temos a estrear-se o Ruben de Remédios, também conhecido por muitos como o Mr. Remedy. Ou por anão. Ou por Olá. não, ou pelo Sr. Sensualoide, ou coisas assim do Também. género. Também. Está tudo bem contigo? Está tudo bem. Sentes-te nervosinho? Obrigado. Sentes com aquelas borboletas na barriga? Não sinto porque fui fazer xixi antes de começar o podcast. Agora já estou bem. Ah, bom. Isso é sempre útil e vais ver que vais sentir ainda mais preparado. Então nem borboletas nem pedras. Nada. No rinzes, nada. Eu digo já que não é uma dor muito confortável. Tu sabes. E amiga. Sim, quase que morreste, já sei. Exato. É das piores dores que pode haver. Isto Quer é deixar? uma excelente forma de começar o podcast. Tu não é? Falar de pedras nos rins. Ótimo. Pode Exato. acontecer a qualquer um. Nos Isto, rins ou nos rinzes? No rinzes. agora Ah. tenho que pensar como é que eu vou fazer um destaque para o thumb com dores de pedras no rio. Mas pronto. É de pedras. Exato. Faz uma thumbnail só umas com pedras. Exato. Ora bem, nós vamos começar o podcast como não podia deixar de ser por falar de um dos grandes anúncios da semana. Aliás, é uma coisa que já sabia que ia sair, mas foi o trailer que foi lançado do Persona 5. É aquela reação de bater energeticamente no teclado em todas as teclas e depois mandar às pessoas que é tipo, o que é que tu achaste do trailer? Pronto. É E isso. fazer um Bates barulho com- de um corvo também. Enquanto estás a bater com a testa no teclado e depois carregas no enter. Fazer o barulho de um comboio. Que é o Wipe Train. Exatamente. Ora bem, o Leme já experimentou alguns personas, mas um bocadinho. O Tilart não faz ideia o que é, o Alexandre não faz ideia, para quem não sabe que ele é o Tilart, pronto. Ele não Sei. faz ideia porque Sei. ele nunca jogou. Joguei, sim senhor. Jogaste qual? Aquele do Persona Arena Ultimax, não sei das quantas. Isso não tem, quer dizer, não tem nada a ver. Eu sei que não não tem, é. mas nunca me puxou muita atenção e só descobri isso para aí há 3 anos quando começaram a falar do assunto. Olha, basicamente. tu toma cuidado com o que tu vais dizer. Olha que o pessoal lincha-te aqui em público. Espera. Epá. Se já conheces o Persona há pelo menos 3 anos, já tiveste mais do que suficiente para jogar um deles, pelo menos. Ora, aqui está uma questão. Em termos Não há legais, desculpa! não tenho como. Em termos Eu? legais. Ah, pronto, ok. Mas ninguém precisa de saber. Em termos ilegais, tens. Sim. Tenho. Então, mas tu podes dizer que compraste o jogo. E comprei. Ok, a naquele internet site, te ofereceu. Epá, olha lá, até na PSN, na PS3, acho que tens o Persona 3 para a Europa. E para a Exato. PS3, por isso não podes estar a reclamar. E não é assim muito caro. Posso. Nada a ver. Mas sabes como? Quero o jogo aqui em caixa. Pois, isso aí já é pronto, mais assim, complicado. Sim, pronto. Assim tens Ainda quase não desculpa. podes reclamar. Mas tens quase desculpa. E fomos invadidos. Fomos Exatamente. invadidos. Acabámos de ser invadidos neste momento. Isto agora é assim? Isto É. agora é assim, estamos a meio do podcast. Acabaste de invadir o isto foi podcast. um summon. Mas pronto, olha, Os ainda summoners do bem. Persona 5 vão ser assim. Mas Agora, ainda bem que ele agora chegou. devias ter feito Roda dos Milhões Boa Noite e a gente todo... Mas isto não foi uma coincidência espetacular. 760. Ele tem tens bué barulho de fundo, mas se quiseres podes falar do que é que achaste do trailer do Persona 5. Foi fantasmagoricamente bom. Foi, não foi? Foi espetacular. Foi aquilo que toda a gente queria. Todos os fãs queriam. Entraste em esterismo. Não entrei em esterismo porque estávamos no meio de um restaurante quando eu vi o trailer. Exato. Mais uma razão para Mas- entrar em esterismo. É que ainda Mas por cima houve pessoas que olharam de lado para mim e para o Daniel. Exato. De repente. parecíamos tipo aquelas. Estás a ver aquelas miúdas de menores de idade quando viu o Justin Bieber? Foi qualquer coisa desse género. Ou miúdas de menor idade quando veem qualquer coisa da Apple também. Exato. Ou seja, estávamos a fazer basicamente cartwheels no chão do restaurante. Então, mas o que é que vocês acharam mesmo do jogo? Já que vocês estão a perguntar-nos Do a jogo, nós, no jogo é um vocês- bocado difícil achar. do jogo e do trailer e do vosso hype, e o que é que vocês esperam? Vocês é que são os ultra fãs. Vá, Shadow, podes falar. Convém porque eu tenho de despachar. Exato. Até calhou bem. É Persona. Persona é bom. Shin Megami Tensei é bom. Persona Studio sabe o que faz. Já provou isso mais do que uma vez. Aliás, eles até sabem fazer o que já fizeram antes. Exato. Com o Persona Golden, por exemplo. E, estamos a ver ali muitas referências, ou possíveis referências ao que vai acontecer. E, adorei o pormenor da máscara. O pormenor da máscara do protagonista a fazer lembrar o Philemon dos primeiros Personas. Uhum. E pronto, é mais ou menos. E agora é tipo aquela espera agonizante até que saia na Europa.
Não é que Exatamente. saia, é que Exato. saia na Europa. Eu tenho grandes esperanças que vá sair ainda este ano, tendo em conta que eles disseram que ia ser um lançamento quase simultâneo para o Japão e para os Estados Unidos. Por isso, se aquilo já vai estar em inglês, é possível que chegue à Europa ainda antes do final do ano. Eu antes do final do ano não acredito, porque eu acredito mais que eles lancem o jogo no final do ano e depois saia no início do próximo, ou pelo menos na primeira metade de 2016. É possível. É Só se possível. houver algum É o- adiamento. Epá, eu espero estar errado e espero que saia antes, mas Epá, eu apenas acho que não se justifica estar a adiar assim tanto a data entre a América do Norte e a Europa. Pelo Sim. menos desta vez não faz sentido nenhum, porque já toda a gente percebeu. E aliás, tal como eu já tinha falado com o Daniel, pelo trailer que nós podemos ver, o trailer japonês está invadido de comentários que não estão em japonês. O que Exato. quer dizer que o público ocidental tem talvez mais interesse no Persona do que o próprio público japonês nesta altura. isso não sei, mas sei que queremos aquilo bué, 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 é verdade. É capaz de vender mais no Ocidente. Isto vai vender mais no Ocidente, Isto mas tipo somos síndrome mais. Pokémon, isto é querido em todo lado, estás a ver? Sim. Não sabemos Agora quem é que é, melhor fã, sabemos agora que é. todos. Lá está, Agora sim, agora há uns é. anos não, há uns anos não. Quando foi lançado o Persona 3 e até mesmo o Persona 4 original da PlayStation 2, ainda havia muita gente que não sabia sequer o que era Persona. Por isso é que também não foi o sucesso de vendas que todos nós gostaríamos que tivesse sido. O Persona arrisco. Golden já começou a caminhar para esses lados, até porque é dos poucos jogos ultra bons da PS Vita e fez. E esse foi E fez um. muita gente comprar numa só por causa Exatamente. E o Persona 5 lá está a criar o hype, já tem o tapete pronto, o tapete vermelho esticado, por isso agora é só Tapete chegar. Curiosamente, que é a cor do jogo. É o vermelho. Exatamente. Estás a ver, olha. Isto Isto foi, são umas parece que foi referências, isto parece pensado. o trailer de Persona, isto parece o trailer, só referências. Epá, eu adorei o trailer. Sinceramente, eles. Assim é que se faz trailers. Ou seja, se alguém consegue fazer trailers é o Kojima e a Persona Studio. Nós precisávamos, não era aquilo que a gente queria, mas é aquilo que a gente precisava. Porque o Exatamente. que a gente quer é saber quase tudo. É o jogo. O que eu quero é o É jogo. Exato. Mas foi aquilo que foi bom o suficiente para criar o maior hype que já não via há muito tempo, mas não mostrou o suficiente para a gente estar tipo, ok, o jogo é sobre isto. A gente ainda está tipo, Uhum, aconteceram coisas. sem Sim. dúvida. Não sei, mas foram coisas bonitas que eu gostei de ver. E aliás, uma coisa que se nota aqui é o regresso ou a passagem um bocadinho às origens da série, não só em termos daquilo que foi visto no Persona 1 e Persona 2, mas também na origem dos próprios termos utilizados para o Persona, ou seja, a dupla personalidade, a personalidade escondida, a ideia teatral à moda antiga de que as pessoas usavam as personae, que eram aquelas máscaras para interpretar, que aqui surge exatamente, que é a partir do momento em que eles utilizam as máscaras, são quase como outras pessoas e é isso que lhes dá os poderes. Exato. Eu acho que isso é fantástico, é uma boa forma deles fazerem aquele regresso ao passado. Sim, e lá está, a história das máscaras tem muito pano para mangas, ainda não sabemos muito bem o que é que vai sair dali. Toda a gente fala que os protagonistas neste caso são ladrões, é um grupo de ladrões, amigos de parece. ladrões, por assim dizer. Mas podem ser ladrões tipo Robin Hood. nunca Lá se sabe. está, É uma daquelas coisas que um gajo tipo, a gente sabe, mas no fundo não sabe. Exato. Exato. Era o que eu estava a dizer, é uma mistura de Robin Hood com o Light Yagami do Death Note, com o Tetsudo Mask ou Gonçalo Sailor Moon, e pronto, e é mais ou menos isto. Ruben, o que tu disseste foi o que eu tinha acabado mesmo de pensar. É que vocês têm uma vertente tão elaborada sobre o personagem principal. Eu, quando olhei para aquilo, eu disse: isto é o quê? O fantasma da ópera ou o Gonçalo do Sailor Moon? Mas eu digo jogador, é a personagem. Isto porquê? Porque ao início, o sim, primeiro tá trailer, awesome. parecia que ele era a expressão seriam coinhinhas, não é? Era, coitadinho, mas aquele na totó realidade tão bonito. ele não é nenhum totó. Pois não. E isso é muito, muito louco. É mesmo aquela ideia de É uma dupla espécie de Clark personalidade. Kent. É uma espécie de Clark Kent. Exato. É um totó à frente, mas Quer dizer, atrás é um vamos lá super-herói. ver, não é? Até porque ele perde os óculos quando se transforma, né? Vês? Óculos, para que é que eu Clark preciso Kent. disto? Agora já Clark vejo Kent. bem, que se lixe. Aqueles são óculos sem graduação. Eu também É adorei uma como coisa que Blade. são os cenários, ou seja, a exploração dos mapas, que antigamente eram um bocadinho iguais, mudava a cor, ou etc. E agora não, são autênticas, por exemplo, aquele exemplo que eles mostraram da mansão, Sim. em que uma pessoa podia andar na parte de baixo da mansão, ao pé das escadas, etc. E depois há uma altura em que podes passar por cima dos candeeiros, depois há uma altura em que estás num corredor, e se tudo correr bem, se for assim com todos os cenários, vamos ter cenários bastante variados e vai ser muito mais giro andar a explorar os Sem cenários. dúvida. Porque aquilo que andava por lá a passear, isso dá para parar e dá para ver Posso durante o trailer. interromper, sabes o que vai ser mesmo giro? O quê?
é eu ir-me embora agora que tenho de despachar. É Por nóis. isso, agradeço a oportunidade de participar nestes breves minutos. E da minha parte é tudo. Boa tarde. E se o Ruben assim o desejar, esta semana entra os animes do ano. Ok. Está bem, está bem. Então vá. Vai ser, Então vá. vai ser. Então vá. Vá, tchau e aí. depois vê-se o resto Adeusinho. quando tiver tempo. Tchau. Tchau. Mas pronto, agora continuando aqui o que o Daniel estava a dizer. Para além de termos um grande cenário agora para explorar com a região de Shibuya, que é uma zona real, Uhum. eu acho que é a primeira vez na série que nós temos uma zona real e com elementos reais, segundo dizem, porque eu nunca visitei Shibuya, portanto não posso dizer nada. Sim, isso é Mas complicado. segundo dizem nos comentários da internet, algumas das partes até estão bastante fiéis à realidade. E pelo que falaste agora na questão da mansão e dos cenários, essa é uma coisa na qual eu tenho refletido um pouco, porque pelo menos no Persona 3 e no Persona 4 nós tínhamos cenários alternativos, uma realidade alternativa na qual nós enfrentávamos os nossos inimigos. Yeah. Aqui, pelo que parece, e lá está, é muito cedo para falar sobre o assunto ou para tirar qualquer conclusão, mas o facto deles analisarem os cenários e parecerem coisas tão reais, ou pelo menos pertencentes ao mundo real, Uhum. não percebo como é que eles vão enfrentar personas ou demons, neste Sim. caso, porque essa é Pelo outra menos parecem questão. demons, sim. É que não parecem ser Shadows como nos anteriores títulos, parecem ser Demons, referência também aos títulos originais da série Shin Megami Tensei e outros spin-offs. Sim. Isso está-me a deixar intrigado. Mas há uma coisa engraçada que é, quando ele está a explorar a mansão, tu podes ver que os inimigos que estão agora presentes no cenário têm todas as máscaras típicas dos Shadows. Sim. Ou seja, provavelmente tu podes entrar em combate com um Shadow e os Shadows serem na realidade Demons, que são também personas, porque os personas são os Demons das Claro. séries Shin Megami Tensei. Pode ser por aí. Claro. Sim, no trailer nós podemos ver o Sandman e o Pyrojack, por acaso muito, muito bonitos, eu gostei. Sim, e isso é outra coisa, o visual que foi aproveitado do Catherine, do motor de jogo do Catherine, Sem dúvida. também está bastante agradável. Eu Há gostei muita bastante. gente também que diz que o Catherine acabou por ser um teste para, para o Persona 5. Test Run. Sim, sim. Aliás, e nós até vemos uma personagem que parece o Vincent lá a meio do trailer, na Velvet Room. A Velvet Room nesta edição parece estar muito interessante. Uma Velvet Room que na realidade é uma prisão. Uhum. Com duas assistentes. Há quem diga que é uma rapariga e um rapaz, mas não me parece. Eu acho que são duas raparigas mesmo, Sim, gêmeas, parecem gêmeos, sim. menores de idade, na prisão, que é ótimo. E sozinhas com o Igor. Não. Mas isso é uma coisa gira. Confiável. E agora, Sabe mais onde para é que ele mete terminarmos a bonecos? parte de Persona, é o facto de algumas pessoas estarem-se a queixar de que as personagens são dois loiros, parece assim um bocadinho. Parecem banais as personagens. Não são. Eu não acho que sejam banais. Não. Basicamente temos uma espécie de uma mistura entre Akihiko e Kanji Louro. Yeah. Depois temos uma Rizeko Jikawa Loura. E depois temos um Teddy Gato. Até digo. E temos o irmão do Harry Potter afastado, que é o protagonista. Eu acho que as personagens têm muito para dar. Eu acho que não as devemos julgar pelo visual em si. E ainda não vimos todas. Vão Exatamente. aparecer pelo menos mais uma ou duas, pelo menos. Pelo menos mais. Eu acho que pelo menos mais 3. E eu acho que sabes mais ou menos porque é que estou a falar disto. Com base naquele pequeno excerto que mostra o gato e a dizer que é o Persona Luxúria. Sim. Estou a pensar Em nos sete. 7 pecados mortais e cada um dos protagonistas a ser associado a um desses pecados. Yeah, Isso também acho pode que ser isso. Acho que faria todo o sentido. Sim, claro. E pronto, isto é hype e nós vamos de certeza Hype. absoluta continuar a falar disto ao longo dos meses que se avizinham, porque segundo dúvida. consta pode chegar este ano. E o hype é enorme. Mas agora vamos falar de coisas que também o resto da malta pode falar. Vamos fazer... Diz, é Persona. Não, Yeah. isso ninguém pode falar. Só Não, eu que não digo isso, pá. Eu respeito muito a série Persona. Ainda por cima eu gosto de RPGs, pelo amor de Deus. Exato. Mas nós vamos fazer uma passagem muito rápida pelo Dying Light. Foi um jogo que eu estive a jogar recentemente. A análise vai estar em breve no site. Mas... E fazer parkour. Exatamente, mas como nós não vamos fazer uma videoanálise, vamos fazer aqui uma análise comentada muito rápida e depois vocês podem ler as coisas, ou seja, vai ser um género quase de antevisão já de análise em relação ao Dying Light e é curioso porque eu gostei do jogo apesar de não gostar de zombies. É engraçado porque eu já vi muita gente a queixar-se que se não tivesse aquele gimmick do parkour, o jogo seria completamente banal e aborrecido. Achas
Sim, Isso é verdade. sim, se não andasses tão depressa pelos cenários, iria ser bastante mais aborrecido, porque passa muito por aí. Aliás, eu passava grande parte do tempo a correr de um lado para o outro, porque é que está, eu não gosto de jogos de zombies, porque nunca achei piada a zombies, a não ser, talvez em hack and slash, ou seja, tipo Diablos e etc, onde tu vais lá e debastas os zombies todos. Dead Rising é fixe. Mas é assim, ser overwhelmed by zombies e os zombies serem tipo overpowered, nenhum zombie é overpowered. Para já, zombies é uma criatura que seria muito improvável de existir nos termos que nós os conhecemos dos videojogos. E depois, os zombies em si, não haveria aqueles zombies tratores e zombies gigantes e zombies tipo por aí afora e que Estou a tentar cospem. imaginar um zombie trator. Zombies, quando eu digo zombies Zombie agrícola. Zumbis que passaram ali por Fukushima, não. Exato, é que são aqueles zombies de trator, é aqueles que levam à frente, tipo comboio, pronto, um zombie comboio que leva à frente. Não, eu estou a imaginar mesmo um trator com uma cabeça de zombi. A ceifar a terra. Exato, a ceifar as pessoas, mas pronto. E aqui há zombies que são um bocado overpowered e tu tens naquela do. Epá, não é Não vais aquela muito nessa coisa. Eu conversa. não vou muito à bola com isso. Mas Mas pá, a eu gostei questão do é- jogo. A questão é que no Dead Island também já tínhamos muitos desses zombies. E coloca-se a pergunta: em comparação com o Dead Island, o que é que achaste? É melhor. É melhor? É bem melhor. Em que aspectos? Em praticamente todos os aspectos. Para já. É capaz de ser mais interessante porque é mais frenético. O Dead Island já é mais compassado, já é entre aspas, um jogo normal. E é a questão Dead da Island já é uma verticalidade também. mistura tipo pouco normal. É que é assim, o Dead Island é um bocado. Vai naquela direção. Tens de ir de ponto A a ponto B, matas zombies, etc. Aqui não. Aqui, tal como no Dead Island, podes explorar, mas tens aquela coisa de, se for preciso, tu não vês zombies durante bué tempo, porque tu vais andar a subir uma coisa qualquer, ou andar, por exemplo, com aquelas, não é agulhas, aqueles clipes para tentar abrir caixas, vais equipar a tua personagem, vais ganhar armas novas, e depois tem uma vertente RPG bastante forte, onde é possível evoluir a personagem, tipo ganhar habilidades, ataques, aguentar mais tempo a correr, ver melhor durante a noite, porque por acaso a noite é uma coisa bué da gira. A noite é mesmo opressiva, porque durante a noite saem, claro, os zombies mais fortes, e ao início, especialmente, andar à noite é muito, muito complicado, porque nós conseguimos ver o campo de visão deles no radar, mas se eles nos veem, eles são muito rápidos, dão-nos muito dano, e à noite a personagem quase que não vê nada, está quase tudo às escuras. Exatamente, normal, ao estilo Dragon's Dogma. Mas é que está, nem há aquela coisa da luz da lua, não. Tu muitas vezes estás naquela do... Vês um bocadinho daquilo que começa a aparecer à frente e é muito difuso. Ou seja, será que eu consigo trepar por aqui? Será que eu consigo subir aquilo? Sentes-te bastante perdido e amedrontado. E isso é uma parte gira, porque sentes sempre... de dia andas lá, na boa, de vez em quando há um zombie mais forte. Mas à noite sentes mesmo aquela pressão. E depois, ainda por cima, à noite, caso estejas a jogar online e permitas que isso aconteça... Quer dizer, há pessoas que podem permitir que aconteça durante o dia, mas tens o modo vida zombie onde podes invadir os jogos das outras pessoas. E tu podes andar muito bem à noite já é complicada, mas determinadas zonas não podem ser invadidas, mas há outras que podem. Então tu vais, tal, estão aqui estes zombies não passam desta zona. Mas depois vem um gajo que está a jogar com um zombie que sente a tua posição e vai mesmo atrás de ti. Epá, e isso aí... É awesome. causam-se momentos Aquela interessantes. frustraçãozinha. Causam-se mesmo momentos de impacto. É que é aquela coisa que é oh shit. Pois. É que é aquela coisa, isto estava tudo controlado. Estava, agora é preciso Esta é a fugir. palavra-chave. E isso é bastante engraçado. Mas pronto, depois tens alguns problemas típicos destes jogos de open world, em que tens bugs, tens glitches, tens erros, o jogo às vezes breaka. Ao início o jogo não passava de uma zona porque ainda estava a instalar X parte, tive de reiniciar, e depois ainda não estava e tive de reiniciar outra vez, até que houve uma altura que ele instalou, seja logo for. Ok. Demorou imenso tempo a detectar um patch que era necessário para jogar online. Coisas por aí afora. Ou seja, o jogo ainda tem alguns erros, mas eu acho que o Dead Island 1 foi aquele hype na altura. Eles agora têm o Dead Island 2 que parece que vai ficar um bocadinho mais vai parvalhar um bocado, vai ser um bocado mais para o gozo. Mas eles aqui têm uma frente mais séria, embora a história não seja nada do outro mundo. Mas aguenta-se nas próprias pernas. Às vezes a própria cidade em si, a história da cidade e das pessoas que lá vivem é mais gira do que a história. Mas pronto, incentiva a explorar e eu acho que isso é giro. E depois vocês vão poder ver na análise mais coisas sobre isto e a nota final. Mas eu gostando, não é nenhum jogo por aí além, não é nenhum jogo do ano, mas eu diverti-me com o jogo, apesar de
mais uma vez, não ser um grande fã de jogos de zombie, mas sou um fã de jogos em mundo aberto, e andei lá a divertir-me a explorar aquilo. E dava-me vontade de voltar. É que está, não me dava vontade de voltar porque Isso é enfrentar zombies, mas depois, aquela cena de andar a correr lá de um lado para o outro e apanhar cenas. Exato, Aquele loot, exato. É o nice. call for the loot. Sim, por acaso Dying Light é um daqueles jogos deste ano que eu gostaria mesmo de experimentar, embora tenha jogado Dead Island 1 e o Riptide e não achei Yeah. grande coisa. Sim. Mas o Dying Light sim, estou curioso, acima de tudo pela vertente do parkour. Quero ver como é que foi implementado e enquanto não sai o Mirror's Edge 2 eu acho que é mesmo a única alternativa, não é? Exato. E ora bem, e agora vamos passar para o último tema. Já vamos aqui com 20 minutos, por isso vamos a despachar-nos um bocadinho. O pessoal diz que era um bocadinho mais longo, mas também não vamos alargar-nos muito mais. E é um tema bastante quente, bastante importante, que é o facto da SEGA ter anunciado, e vamos agradecer aqui ao Elf o tema, ter anunciado que vão despedir determinado número de pessoas, acho que 300 pessoas, ou lá o que é bastante prejudicial para a indústria. Pois é, e vão formar um exército. Exato, mas Sim. para se focar exclusivamente em digital e no futuro sem consolas. Tilart, o que é que tu tens a dizer sobre isto? Tu que estás aí um Não bocadinho. acredito e não faz sentido. E Acho que tens de a única aproximar um bocadinho razão mais para do, isto- exato, do microfone. Epá, é assim, a razão pela qual eu não acredito nisto é muito simples. Não foi a SEGA que ainda há pouco tempo adquiriu a Atlus? Acho que sim. Foi, sim. Sim, adquiriram a Index Corporation. Eles estão a investir em várias áreas, ou melhor, fizeram investimentos nessa área e agora vão largá-los, é? Vão passar a produzir minijogos de telemóvel com microtransações a torto e direito? Não, isso não quer Eu dizer não acho que isso nada. vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer é, tudo bem que eles até passem só para o digital, mas, epá, não acredito que deixem Sonics e por aí fora de um lado das consolas, não acredito. Só vendo depois mais tarde. Agora, eu acho é que vão-se deixar de fazer publicações a jogos que não têm muito sucesso. Por exemplo, Binary Domain Sim. não teve nenhum sucesso por cá. Sim, e é um grande foi a jogo. SEGA que mandou. É um grande jogo. Nem por cá nem em lado nenhum, acho eu. Pois, ou seja, a SEGA trouxe muitos jogos para cá que não tinham quase sucesso nenhum. E depois fica-se por aí. Alpha Protocol. Agora falando de E outros, o Alpha Protocol também ainda é bom. dentro da SEGA. Yakuza. Sim. Uhum. Aquilo no Japão é algo do outro mundo. Yakuza que neste mês está gratuito na PS Plus. Yakuza 4. E, além disso, ainda vão trazer para cá mais uns o Yakuza 5. Ou Sim. um outro Yakuza que iam trazer agora para cá. em Talvez o exclusivo Yakuza seja PlayStation. um outro persona. Epá, Vamos esperar que sim. Vamos esperar que as pessoas entrem no universo de Yakuza por acaso e comecem a criar aquele hype como Eu estão acho agora a que, criar se calhar, o Acho Yakuza- difícil, mas é possível. É mais para os fãs do Ocidente. Aliás, do Oriente. Sim. É uma série muito... Aliás, ao Tá. contrário do Persona, eu acho que o tempo do Yakuza já foi. Na altura em que o Yakuza foi originalmente lançado para a PlayStation 2, lembro-me de ter sido muito falado e muita gente jogar. E à medida que o tempo foi passando, acho que foi perdendo algum do impacto que teve originalmente. mas é assim, se tu reparas também, depois eles têm alguns spin-offs no Japão que não chegaram a sair cá. Acho Sim. que o único spin-off que cá chegou foi o Dead Souls. Uhum. Esse jogo para mim é dos melhores jogos de zombies de sempre. Mas pronto, eu não acredito que a SEGA vá exclusivamente deixar espero bem que estes jogos de consolas todos de lado. O que eu acho é que essas publicações secundárias vão deixar de existir. Pode ser por aí, sim. Não sei. Vocês concordam com isso? Eu concordo. Aliás, eu até sou mais pessimista, como eu vos estava a dizer antes. Opa, entristece-me ver o estado em que a SEGA está neste momento a fazer contas e olhar, exato, olhar para o estado bancário cada vez que lança um jogo. sim. Se bem que o e Sonic deve basicamente continuar a render. Sim, e basicamente eu acho que isto é mais um pequeno passo para o caixão da SEGA, que é uma tendência que eu penso que não vai cessar. Acho que vai continuar a ser sempre assim e infelizmente também não são muitos os jogos de qualidade que a SEGA tem lançado ultimamente, acho eu. E isso também não ajuda. Podemos ver, por exemplo, com o caso dos Sonics. Qual é que foi o último Sonic que foi relevante e que teve assim grande impacto? Generations. Pois, Sim. e até o Generations, antes do Generations, Saíram foram dois lançados jogos. foram mais, pois. Foi Sim, o mas Lost World e o Sonic Boom, certo? é um tema muito complicado. Mas uma coisa é estarmos a falar da franquia Sonic em específico e outra coisa é estarmos a falar dos outros jogos, tal como o Alexandre estava a dizer. Sim, sim.
Temos esses Claro que jogos sim. que são menores, mas que não deixam de ser bons. Apenas não foram tão. Não foram um sucesso de vendas por cá nem a lado nenhum. Como Quer é dizer, o caso mas do depois Binary temos, Domain e temos de ver outras coisas, que é, olhem para o caso do Phantasy Star. Sim. Vende imenso, faz imenso dinheiro. Veja o caso de qualquer produto de Amico que é deles. Porque Amico digital é deles. Ou Exato. seja, Vocaloid digital é deles. Aliás, o Project Diva 2, que é um excelente Sim, jogo. fartou-se de vender também. E ainda para mais, ainda tem outras franquias que sempre vão vendendo. Que, por exemplo, eles têm dinheiro para comprar Atlus, têm dinheiro. Por Claro. isso, não estão assim tão Lá mal. está. Por isso é que eu estava a dizer que não acredito. Pá, não É. acredito nisso. É uma questão de ver com o tempo. E Onde já é que eles vão, agora, porque... quanto àquela parte, estavam a dizer jogos de Sonic relevantes anteriormente ao Generations. Todos eles. Que O são Colors. publicados pela Sonic Team, acabam sempre por ser relevantes. Pá, só que depois tem um pequeno problema que é entrega a produção à Dimps, à Big Red Button. depois Relevantes pronto. não era a palavra certa. Não era relevantes que eu queria dizer. Eu queria dizer era de. Olha, agora te escapou-me outra vez a palavra. Mas era tipo de qualidade. De qualidade, sim. Sonic the Hedgehog 06, desculpa lá, esse é o pico da qualidade. Ok? Ou Six. Pois. Não. Não. É. Tanto que eu No pensei Japão, que no 100%, Japão portanto, acredito foi que eles muito ainda fixe. continuem a fazer muito dinheiro e ainda por cima os lançamentos dos Yakuzas e Phantasy Star e a Tsune Micros, tal como vocês disseram, comprovam isso, mas Até cá isso Pá, e também tens o Phantasy Star, o jogo que vai sair. quando é que vai sair cá? Pois, Cara, Phantasy Star normalmente Vai nunca sai. sair cá. Pois, Eu acho que ela vai lá sair. está. Eu gostava. Mas parece que não. Eu, deste pequeno grupo, eu se calhar sou o maior fã de Phantasy Star que Dói-te. deve existir. Ainda te dói. Pá, e não, saber que não vai sair o Phantasy Star Online 2K é muito triste. Dói-te na alma. Pá, É muito Até tal tens coisa. borboletas na barriga. Borboletas, tem pedras da calçada. Na barriga. Isso é mau, porque isso depois leva a pedra no rim e é complicado. E é doloroso. E tal Sim, como... conseguimos acabar como começamos. Exatamente, Yeah, e é pedras isso que nos nós vamos acabar. Vamos É um acabar com ciclo. pedras nos rios, não queiram. Não queiram Não, acabar com pedras Não nos é rios. real. E é exatamente tal como começámos, é como vamos acabar. Assim chegamos ao final do nosso terceiro podcast. Já sabem, podem deixar as vossas sugestões, perguntas que nós falamos aqui no podcast. E normalmente voltamos ao sábado, a não ser que aconteça alguma coisa, alguma catástrofe. E esperemos que isso não aconteça tão cedo, porque nós gostamos de fazer isto e esperemos que vocês gostem também de nos ouvir. Vamos agradecer aqui ao Ruben pela sua estreia. E vamos esperar que ele volte mais vezes. Sempre que quiseres tens a porta aberta, como viste as pessoas tipo, nem sequer tocam à porta e entram, como foi o caso, o caso do Roberto, que apareceu assim do nada e nem sequer está próximo de um E já computador. foi embora. Exato. E nós Médico. vamos voltar em breve, por isso eu despeço-me da minha parte e até ao próximo nível. Vá, tchau pessoal. Deus. Deus.